Galera, todo grande império da história, em algum momento, acaba conhecendo seu fim, não é isso? E, de fato, Roma acaba provando do seu próprio veneno a partir do século III depois de Cristo, que começa a ter muitos problemas em relação ao seu gigantismo. A crise do Império Romano deve ser entendida como uma crise conjuntural e estrutural. Existe toda uma conjuntura na Europa que vai ser propício, né, para a queda desse império, e também a própria estrutura que o império desenvolve no século 13 e 4 depois de Cristo acaba sendo muito determinante para o seu enfraquecimento. Vamos entender um pouco os fatores que levaram à queda do Império Romano, porque, gente, esse é um assunto muito importante. Nós estamos falando do fim do período antigo e o início do período medieval, a transição entre uma era e outra. E os concursos adoram falar disso. Então vamos lá. Primeiro, tem que entender como uma crise econômica, uma crise de caráter financeiro. Você percebe que com a Pax Romana, novos territórios não foram anexados, até porque, né, realmente, o Mare Nostrum é um território gigantesco, né? Pegava o norte da África, pega a Ásia Menor, a região egípcia. Então, realmente, os romanos têm uma magnitude territorial, chegando até hoje você tem a França, toda a Península Itálica, a região já ligada à Península Balcânica, você tem teatros romanos realmente expandidos por toda a Europa. Então, de fato, essa crise faz com que não tenhamos novas guerras, pelo menos não guerras internacionais. O que faz com que você não tenha novos escravos, né? O número de escravos não aumenta muito. Isso faz com que o escravo fique mais caro. O encarecimento do escravo, gente, faz com que tudo que ele produz se torne caro também, não é? Então você gera inflação. O que significa isso? Uma subida nos preços dos gêneros agrícolas. Trigo, o que leva o pão também a encarecer muito. Além disso, se anota uma forte anarquia militar, ou seja, uma falta de organização e de coesão interna dos principais imperadores que eram ligados às lideranças militarizadas. Generais de guerra vão ter muito poder nesse período, a elite militarizada acaba, na verdade, se engalfinhando entre si, tendo uma série de rusgas, uma série de conflitos, assassinatos, traições, né? Militares apunhalados pelas costas. Então, realmente é um período de muita corrupção, e a política do pão e circo mostra isso, né? O Coliseu como entretenimento da plebe, o pão como forma, né, de tapear a fome dos camponeses, uma característica fundamental do Império Romano que mostra, na verdade, uma desagregação e uma falta de coesão interna entre as lideranças, entre esses militares e os Césares. Você tem o caso de Nero, né, que era uma pessoa absolutamente neurótica, sempre pensando que estava sendo traído. Calígula, né, muito exagerado aí nas festas, enfim, mostradas em filmes e seriados. Então, realmente, essa anarquia militar ali do século II, III e IV mostra um pouco essa desagregação, essa falta de coesão. Isso gera êxodo urbano, né, gente? As pessoas começam a sair das cidades, porque a cidade já não é mais um local seguro. A cidade não é mais um local seguro, até porque você não tem comida, o encarecimento desses gêneros agrícolas, faltam trabalhadores, porque os escravos estão mais caros, você tem um processo de invasão de povos estrangeiros nos limites do Império Romano, né, as chamadas invasões germânicas, e isso gera uma situação muito de insatisfação. Saindo dos grandes centros urbanos, você nota que essas pessoas, os romanos, começam a ocupar as áreas rurais, começam a ocupar as periferias, os zoneamentos de agricultura, o que gera uma nova atividade econômica, o colonato. Ou seja, eu, como grande proprietário de terra, vou admitir que um trabalhador exerça uma função nessa minha terra, trabalhe para mim. Em troca, ele pode ficar com um pedacinho dessa terra, ele pode ficar com parte da produção para ele, mas a grande parte fica para mim. Eu estou iniciando aqui, gente, o regime de servidão, não é isso? Regime esse que será amplamente utilizado na Idade Média. Então você já está percebendo a transição de um período para o outro, não é isso? Além disso, note, se essas cidades estão enfraquecidas é porque o Império está caindo. Vamos ter que lembrar de uma característica fundamental da Idade Antiga, principalmente da civilização romana, que é a urbanidade, a vida urbana, a vida citadina. Se a cidade não se torna mais um local seguro, é porque as características culturais desse império estão decaindo. E você nota que qual é a principal característica econômica desse período que está aparecendo agora? É a característica rural. Então, realmente, as zonas rurais se tornam agora mais importantes do que as zonas urbanas. Gente, para fechar, cristianismo. Não podemos ignorar aqui a questão de Jesus Cristo.
Por mais que você acredite ou não acredite no caráter divino que esse homem possui ou não possui, enfim, é importante perceber que o cristianismo, do ponto de vista histórico, ele foi muito importante para diminuir o poder que os imperadores possuíam. Vamos notar, gente, que a Bíblia é um livro de história, é um livro que conta a história do povo judeu, pelo menos no seu Antigo Testamento, do povo hebreu, e que a partir da ascensão dessa figura Jesus Cristo, que peregrinava pelas regiões que eram ocupadas pelo Império Romano, mostrava ali um discurso totalmente contrário aos ideais do imperador, né? Jesus Cristo falava que só existia um Deus, e isso para o romano já é esquisito, porque eram vários, eram politeístas. Outro problema, Jesus Cristo falava que ele era o filho direto desse Deus, e não o imperador? Ué, mas os Césares não eram augustos? Não eram enviados dos deuses? Como assim? Você nota que a ascensão desse cristianismo vai enfraquecendo cada vez mais o poder imperial. Não é à toa que o imperador Teodósio vai estabelecer um documento, o famoso Édito de Tessalônica, que alguns chamam de Édito de Milão, onde o próprio imperador admite o cristianismo como religião. Então, realmente, se ele está admitindo, é porque o seu poder está muito, mas muito enfraquecido.